Israel. Qual é o nome do menino? Isaque. Não toque, não mude, não altere. Por quê? Foi Deus que deu. O que vem dos homens precisa ser mudado, mas o que vem de Deus não necessita passar por mudanças. A Assembleia de Deus está há 111 anos, dependendo da palavra e do Espírito Santo. Então não queira mudar o que veio de Deus. Não precisa inventar, não precisa modificar. Homens não precisam mudar o que vem de Deus, porque o que vem de Deus continua sendo eterno para as nossas vidas. E se nós inventarmos algumas coisas novas, possa ser que nós iremos trazer os jovens de volta. A motivação do seu entretenimento pode ser até boa, mas Deus não trabalha com motivações, Deus trabalha com princípios. Vou repetir: Deus não trabalha com boas motivações, Deus trabalha com princípios. Não há nada que você invente para trazer jovens de volta terá êxito, porque se essa palavra não os trouxer, nada mais poderá trazer. 2 desafios nós aprendemos já essa noite: aprender a lidar com o tempo e aprender a lidar com mudanças. E com base nisso, eu tenho algo a lhes dizer. Essa geração, ela gera muito, mas se você gera muito, pode ser que você gera sem propósitos. Quem gera sem propósitos gera segundo a carne, mas quem gera no tempo de Deus gera segundo Deus. Tem muita gente fazendo porque não aprendeu a lidar com o tempo. Quer fazer muito, mas sem propósitos. E o que é gerado segundo propósitos para Deus não serve, porque não é gerado segundo Deus. Penina gera muito, gera 10. Deus não pediu nenhum. Por quê? Gerou sem propósitos. O que é gerado sem propósitos é gerado segundo a carne. O que é gerado segundo a carne não é gerado segundo Deus. Então Penina, ela gera toda hora, gera 10. E Ana, no culto em Siló, espera para gerar no tempo de Deus. Aqui ninguém está competindo para ver quem faz ou gera muito. O que vale no reino é se gera segundo Deus. E para gerar segundo Deus, tem que gerar segundo o tempo de Deus. Penina gera 10, Deus não pediu nenhum, mas Ana gera no culto em Siló, com os lábios trepidando, no tempo de Deus, e Deus pede, me dá Samuel. Por que Deus não pede o Ismael? Porque Ismael é gerado sem propósitos. Abraão, imediatista, gera segundo a carne. O que é gerado segundo a carne não é gerado segundo Deus. Me dá Ismael? Claro que não. Ismael para Deus não serve. Deus só pede aquilo que Ele dá. Então me dá o seu coração? Claro que não. Me dá o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro está o seu coração. Então me dá o Isaque. Tu pode fazer muito, mas precisa compreender se está fazendo no tempo de Deus. Deus está nos chamando para aprender a gerar segundo Ele. E quem gera segundo Deus, gera no tempo de Deus. Gênesis continua a história. E agora nós temos Isaque já em uma fase adulta. E o Isaque casado com Rebeca. E o texto nos informa: Rebeca era estéril. E aqui fica um ponto para a gente pensar. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Vou repetir. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino.
Quando ele precisava de uma grande nação do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, ele fez nascer Isaque. Quando ele precisava dar seguimento ao desdobramento da nação do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaque, ele fez nascer Jacó. Quando ele precisava de um avivamento em Israel do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, ele fez nascer Samuel. Quando ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, ele fez nascer Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, ele fez nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Tu não foi gerado segundo a lógica, tu foi gerado segundo as improbabilidades. 1 milhão de espermatozoides saíram até o óvulo de nossa mãe. 999 mil morreram no meio do caminho. Não se acha esperto porque chegou primeiro, porque os primeiros morreram combatendo as enzimas do óvulo. No meio de 1 milhão você passou. Está aqui com a mão para cima dando glória, pensando que tu é um acaso. A tua chamada não é lógica, é em meio às improbabilidades. Rebeca era estéril, mas diz o texto que o Isaque orava. E o mesmo texto que diz que Isaque orava, é o mesmo texto que diz que Deus ouviu Isaque. Eu ouvi um aleluia. Enquanto em redes sociais, teólogos formados por redes digitais estão questionando se a nossa oração muda Deus, ou se nossa oração faz Deus voltar atrás. Te apresento um Deus essa reunião essa noite, que enquanto tu está preocupado se tua oração muda Ele, ou se faz Ele voltar atrás, o Deus que eu te apresento é que antes de criar o universo, até a oração que você ainda não fez, Ele já ouviu. Antes de criar o universo, Ele já sabia que tu estaria aqui essa noite, glorificando o nome dEle. Por isso que Ele não te chama com base no seu passado ou no seu presente. Ele nos chama com base na presciência, naquilo que Ele sabe sobre nós e nem você sabe. Deus ouviu Isaque. Mas será que dá para a gente cantar essa noite que Deus não rejeita a oração? Provérbios 28, 19. Aqueles que se desviam da lei, até suas orações são abomináveis. Isaías capítulo de número 1, versos 15. As suas orações eu não ouço, porque as mãos deste povo estão marcadas e manchadas por sangue. Quando nós lemos o texto de Jeremias capítulo 7, versos 16, não adianta orar, Jeremias, por este povo, e nem se lamentar, porque eu não ouvirei. Vai para nós obreiros agora, 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. Aos maridos, vou parafrasear, que não tratam bem as esposas em casa, que no culto dá glória a Deus, mas em casa xinga a esposa, que no culto dá glória a Deus, mas em casa fala palavrão. Pedro diz, as suas orações, grifo meu agora, do lado de dentro, serão interrompidas pela sua conduta e seu viver do lado de fora. Mas quero te adiantar algo essa noite. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus ouvirá nossas orações. Aquela que é estéril, agora ela vai gerar. Detalhe, o Isaque ora para ter um filho. Deus deu 2. Mas Deus não deu somente 2 indivíduos. Deus deu 2 nações. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando.